onde eu vou comentar sobre o termo sniffing. Esse termo parece estranho, mas se a gente fosse tentar imaginar uma ideia dele em português, é como se fosse um grande farejador. Vamos tentar imaginar sniffing como sendo um cão farejador de dados. Por que eu digo um cão farejador? Porque essa técnica, conhecida como sniffing, ela serve para interceptação de tráfego de dados que circulam nas redes de computadores. Quer dizer, é uma técnica para interceptar dados que vão trafegar nas redes de computadores, podendo capturar e inspecionar os dados que trafegam em uma rede de computador. Vamos tentar imaginar em um aeroporto, tenta imaginar essa cena, em um aeroporto, diversas malas chegando de um determinado avião que acabou de pousar, e aí a Polícia Federal tem um cão farejador que fica verificando todas essas malas para verificar se elas não têm algum tipo de droga ilícita. E aí vamos imaginar que quando esse cão farejador detecta uma mala que tem possível droga ilícita, ele para ali na frente. Quer dizer, o que esse cão farejador está fazendo? Ele está interceptando uma determinada mala ali naquele aeroporto, da qual ele percebeu que é possível que tenha algum tipo de droga ilícita. A ideia do sniffing, quando a gente fala sobre as redes de computadores, é muito parecida, porque ele é um farejador da rede. Ele fica buscando todo o tráfego de dados na rede e quando ele encontra algo ao qual ele foi programado para detectar, ele para ali e mostra esses dados para quem está por trás desse sniffing. Então nós podemos imaginar a seguinte ideia aqui, olha que imagem interessante. O sniffer ali é o atacante, ou o programa que faz o ataque do tipo sniffing, né? E aí tem vários dados que circulam naquela rede. O que o sniffing faz? Através do sniffer, que é o atacante, faz a interceptação e captura de dados que trafegam na rede, das quais o atacante achou interessante, como, por exemplo, senhas que estão trafegando de repente sem criptografia, dados importantes do qual ele foi programado para detectar e interceptar esse tráfego. Então a gente pode dizer que é uma técnica utilizada para inspecionar os dados trafegados nas redes de computadores por meio de uso de programas específicos que nós chamamos de sniffer. A técnica que realiza esse tipo de interceptação é o sniffing, mas o programa, o próprio atacante que realiza esse tipo de ataque, aí é chamado de sniffer, como a gente observa aí nessa imagem logo abaixo, né? Perfeito, pessoal. De acordo com o próprio Comitê Gestor da Internet no Brasil, através da sua cartilha de segurança, cita que existe o uso malicioso em relação ao sniffing, que a grande maioria das vezes que o sniffing ataca é um uso malicioso, mal intencionado, que é feito por atacantes justamente para capturar informações sensíveis, como por exemplo, senhas, números de cartão de crédito, o conteúdo de arquivos confidenciais que estejam porventura trafegando em conexões inseguras, isto é, sem criptografia. Essa é a maneira maliciosa, mal intencionada de uso desse tipo de ataque sniffing. Mas a própria cartilha de segurança do Comitê Gestor da Internet no Brasil indica que tem uso legítimo de sniffing, que é quando ele é usado, por exemplo, por administradores de redes de computadores para detectar algum problema naquela rede, para analisar o desempenho da rede ou até para monitorar atividades maliciosas relativas aos computadores ou redes por eles administrados. Então quer dizer que tem sniffing usado de forma legítima, muitas vezes até para detectar possível atividade maliciosa no sistema e alertar isso para o administrador. Um outro uso legítimo dessa técnica do sniffing é, imaginando, a Polícia Federal está fazendo investigação em alguns computadores e dispositivos mediante autorização judicial. Aí é uso legítimo, porque a Polícia Federal está usando a técnica do sniffing para fazer interceptação de tráfego de dados que percorrem naquela rede, mas com autorização judicial para fazer isso. Portanto, aí temos um uso legítimo e autorizado dessa técnica do sniffing. Ok? Perfeito, pessoal. Aí podem me perguntar qual a melhor maneira de proteção contra o ataque do tipo sniffing. Sem dúvida nenhuma, criptografar os dados
é a melhor técnica para proteção contra sniffing. Porque se o sniffing interceptar aquele tráfego de dados e esses dados estão criptografados, o atacante não vai entender nada. Por mais que o sniffing vá lá, intercepte esses dados, como estão criptografados, não se entende nada e isso continua garantindo a confidencialidade e o sigilo daquela informação. Então, tem esse detalhe importante. Qual a melhor forma de proteção contra sniffing? A melhor é a criptografia dos dados, né? Bem, vamos resolver questões de provas sobre esse assunto a partir de agora. Acompanha comigo a leitura dessa questão que diz: a interceptação de tráfego, também conhecida como sniffing, é um método que consiste em inspecionar os dados trafegados em redes de computadores por meio do uso de programas específicos chamados sniffers. Sobre esse método é correto afirmar que, letra A, ele nunca será utilizado de forma legítima, ou seja, por administradores de redes, em busca de detectar problemas, analisar desempenho e monitorar atividades maliciosas. Pessoal, errado, porque ali está dizendo que nunca será usado de forma legítima. A gente sabe que tem uso malicioso do sniffer e tem uso legítimo. Ele pode sim ser usado de forma legítima. A gente viu isso tanto por administradores como também por investigadores, pela polícia, mediante uso de autorização judicial, por exemplo. A letra B, os ataques causados por essa técnica não capturam dados sensíveis como senhas, números de cartão de crédito e conteúdo de arquivos confidenciais. Pessoal, errado. A grande finalidade desse tipo de ataque, quando é de forma maliciosa, é justamente capturar dados sensíveis, principalmente senhas, números de cartão de crédito e conteúdos de arquivos que a princípio seriam confidenciais. Errado a letra B. A letra C, as informações que trafegam criptografadas apenas serão úteis para os atacantes se eles conseguirem decodificá-las. Pessoal, aí está certo, porque se a técnica do sniffing conseguir interceptar e capturar dados que estão criptografados, a princípio não vai entender nada e não vai ter valor nenhum para aquele atacante. Agora, se ele conseguir capturar esses dados e conseguir decodificar esses dados, aí tudo bem, aí tem um valor útil para eles. Então aqui diz assim, as informações que trafegam criptografadas apenas serão úteis para os atacantes se eles conseguirem decodificá-las. É verdade, só se eles conseguirem decodificar é que eles vão conseguir tornar útil aquela informação que eles capturaram. Agora, a maioria das vezes é muito difícil decodificar informações criptografadas. Letra C de Canadá, então, o gabarito e a resposta da questão. A letra D dizia assim: as informações que trafegam por meio de conexões inseguras fornecem maior nível de dificuldade para que os atacantes consigam as informações desejadas. Pessoal, errado! Porque se as informações estão trafegando por meio de conexões inseguras, isso fornece um nível menor de dificuldade para o atacante. Quer dizer, é mais fácil para o atacante porque as conexões são inseguras. Errado ali a letra D. A única correta, de fato, C de Canadá para essa questão. Vamos lá resolver mais uma questão desse assunto? Acompanha comigo, a questão diz assim: em relação aos conceitos de segurança da informação, julgue o item. Sniffing é uma técnica que consiste em alterar campos do cabeçalho de um e-mail de forma a aparentar que ele foi enviado de determinada origem, quando na verdade foi enviado de outra. Pessoal, certo ou errado para sniffing? Errado! Em nenhum momento eu falei para vocês que sniffing era para alterar campos de cabeçalhos de e-mail de forma a aparentar que foi enviado por uma determinada origem quando foi por outra. Não, sniffing é para interceptação de dados que trafegam em redes de computadores. Tá errado aí. Agora, se alguém me perguntar, e qual é a técnica, então, que consiste em alterar cabeçalhos, campos dos cabeçalhos de e-mail? Essa técnica se chama spoofing, que é o mascaramento, como o e-mail spoofing, que mascara o endereço de e-mail, ou ainda o IP spoofing, que faz o mascaramento do endereço IP. Então, a técnica que consiste em alterar campos do cabeçalho de um e-mail, de forma a aparentar que foi de uma origem, quando na verdade foi de outra, não é o sniffing, é o spoofing. A técnica do mascaramento, por isso marcamos essa como errado. Vamos lá continuar nas nossas questões, mais uma aparecendo na tela. Informações sensíveis que trafegam em uma rede podem estar expostas caso algum atacante esteja utilizando técnicas de sniffing. Em relação a esse tipo de ameaça, qual seria o mecanismo mais eficiente para mitigá-la? Letra A, auditoria. Letra B, criptografia.
Letra C, anti-malware. Letra D, firewall. Ou a letra E, autenticação. Como vimos, né, pessoal, quando a gente fala sobre sniffing, a melhor forma de evitar problemas, de se proteger contra ataques do tipo sniffing, é sem dúvida nenhuma criptografia, que está ali na letra B de Brasil, que é o gabarito e a resposta da questão, porque a criptografia garante a confidencialidade e o sigilo daquela informação e dificulta a vida dos atacantes que fazem isso com a técnica do sniffing. B de Brasil, aqui o gabarito e a resposta. Vamos lá para mais uma questão, acompanha comigo, diz assim: no contexto de segurança de redes, o que é sniffing? Letra A, ataque que consiste na negação de serviço, onde é feita a tentativa de sobrecarga em um servidor de forma distribuída através de máquinas zumbis. Errado, pessoal. Essa letra A se refere a um ataque chamado ataque DDoS, que é o ataque distribuído de negação de serviço, não se refere ao sniffing. A letra B, ataque que consiste na negação de serviço, onde é feita a tentativa de sobrecarga em um servidor de forma que ele fique indisponível. Isso também está se referindo a ataques de negação de serviço. A letra C, ataque que consiste em mascarar pacotes IP utilizando endereços de remetentes falsos. Isso se refere ao spoofing. Spoofing, que é a técnica do mascaramento. A letra D, ataque que consiste no roubo de dados através da interceptação do tráfego. Aí está certo, pessoal. O ataque que consiste no roubo de dados através da interceptação do tráfego de dados nas redes de computadores é o sniffing. Portanto, nessa questão, resposta, sem dúvida nenhuma, letra D de Dinamarca aqui. A letra E disse ataque que consiste em uma verificação sistemática de todas as possíveis chaves e senhas. Isso é o chamado ataque por força bruta, que usa métodos de tentativa e erro para tentar descobrir nomes de usuário e senhas. Tá? Certinho a letra D de Dinamarca, né? E errado a D de Dinamarca é o gabarito e a resposta certa dessa questão. Vamos lá para mais uma questão, acompanha comigo a leitura. A questão diz assim: uma das formas de ataque à segurança dos dados é o monitoramento de pacotes que passam na rede, procurando por senhas em texto claro, por exemplo. O nome dessa forma de ataque é... E ali vem a letra A, phishing, letra B, scamming, letra C, spoofing, letra D, poisoning e a letra E, sniffing. Como acabamos de ver, interceptar tráfego de pacotes de dados que passam na rede, quer dizer, fazer o monitoramento dos pacotes que passam na rede procurando, por exemplo, senhas em texto claro, quer dizer que não estejam criptografados. Portanto, aqui a técnica usada é o sniffing da letra E de Equador. Bem, pessoal, vamos lá para mais uma questão sobre esse assunto. Acompanha comigo. A técnica de sniffing. Letra A. Utiliza um ou mais computadores para indisponibilizar um serviço provido por outro computador. Letra B. Altera campos do cabeçalho de mensagens de e-mail para falsificar a origem da mensagem. Letra C. Captura e inspeciona dados que trafegam em uma rede. Letra D. Tenta adivinhar por tentativa e erro a senha de um usuário. E a letra E, altera o conteúdo de páginas da web de forma maliciosa e publica informações contra a instituição mantenedora da página da web. Bem, pessoal, quando ele fala sobre sniffing, é a técnica para capturar e inspecionar dados que trafegam em uma rede. Temos ali na letra C de Canadá, que é a resposta e o gabarito da questão. A letra A tinha dito, utiliza um ou mais computadores para indisponibilizar um serviço provido por outro computador. Isso é ataque DOS, é o ataque de negação de serviço. A B tinha colocado, altera campos do cabeçalho de mensagens de e-mail para falsificar a origem da mensagem. Isso é a técnica do spoofing, o mascaramento. A letra C é o sniffing, resposta certa. A letra D, tenta adivinhar por tentativa e erro senha de um usuário. Isso é o ataque por força bruta, conhecido como brute force. E a letra E, altera o conteúdo de páginas da web de forma maliciosa e publica informações contra a instituição mantenedora da página da web. Isso é defacement. Defacement, ou desfiguração ou ainda pichação da página da web, é a descrição da letra E. A C de Canadá é o gabarito e a resposta da questão para sniffing. Captura e inspeciona dados que trafegam em uma rede.